Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe o Dr. Bernard, advogado. E olha, o assunto é polêmico e ao mesmo tempo é muito importante. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Doutor, nós vamos falar sobre os pacientes com câncer e os direitos que eles têm e muitos não sabem, né? Infelizmente, né, doutor? Realmente é uma realidade complicada, o desconhecimento de direitos aí no que diz respeito aos portadores de câncer, que já é por si só uma doença terrível e que coloca as pessoas numa situação de grande risco. Grandes mesmo, porque praticamente é uma doença tão forte, né, que poucos conseguem sobreviver, mas existe um tratamento e não pode deixar de fazer esse tratamento. É verdade. Né? Nós estamos no mês de abril, que é o mês internacional do combate ao câncer, e é por isso que nós estamos abordando também falar sobre esta doença e os direitos que os pacientes de câncer têm. Então vamos lá. Quais são os direitos especiais citados na legislação brasileira? Pois bem, a legislação brasileira ela traz vários direitos direcionados aí ao portador de câncer. Não existe uma lei específica que trate disso, né? Nós temos legislações municipais, as mais diversas aí do Brasil. Municipais? Sim. Temos legislações estaduais e alguns tópicos de lei federal que abordam aí a questão, seja no aspecto previdenciário, trabalhista, seja na esfera da assistência social ou da própria saúde mesmo, né, propriamente dita. Então, existe aí no direito brasileiro, digamos assim, nos seus mais diversos níveis, diversos dispositivos de lei tratando da matéria. E é muito importante esse auxílio, né, doutor? Com certeza, com certeza. Não é à toa que existe essa proteção legal ante a vulnerabilidade, né, que o próprio portador de câncer apresenta quando manifestada aí a doença. A doença. Saque do FGTS e PIS/PASEP. Sim. Tem direito? Tem direito, sim, com certeza. Mediante documentos pessoais e o laudo médico atestando, né, evidenciando que a pessoa está portadora do câncer, seja de qual tipo for, é possível sim a liberação da FGTS e PIS/PASEP, né? Para o tratamento ou para transporte? Na ou verdade, para comprar uma casa? Como... na verdade a lei ela disponibiliza essa faculdade da pessoa, mas não obriga ou não vincula a utilização do dinheiro. Presume-se, né, como é uma situação aí que a pessoa vai estar vulnerável, que é para seu tratamento. Mas não existe assim uma determinação legal que fale valor X é para uso Y. Não existe essa previsão aí expressa na nossa legislação. Excelente. Auxílio-doença. Sim, o auxílio-doença para aqueles que estão vinculados ao INSS, né, o Instituto Nacional de Seguro Social, é um dos primeiros benefícios que a pessoa geralmente lembra, né, como popularmente se diz, a pessoa busca encostar, e quando vinculado ao INSS, quando a pessoa mantém a sua condição de segurado, ela vai requerer o benefício e, passando por uma perícia médica, né, a perícia médica oficial da Previdência Social, sendo aprovada, ela vai estar recebendo o benefício aí, considerando a hipótese de que o câncer abala a capacidade de trabalho, a capacidade laboral da pessoa, né? Então, é um benefício aí que o Seguro Social oferece para toda a população ao portador de câncer. Mas nesse período, até que esse paciente consiga fazer a perícia, os documentos, quais são os documentos? Bom, basicamente os documentos pessoais a pessoa vai ter que levar no ato da perícia e a documentação médica que disponha. Laudos, exames, receitas, para o médico perito do INSS, né, estar avaliando o quadro clínico da pessoa e se esse quadro clínico, como na maioria das vezes é passível de conceder ou não o benefício auxílio-doença. Então juntou-se os seus documentos, agenda-se a perícia pessoalmente no INSS pela internet ou pela central 135, que é o telefone da Previdência, e então na sequência, o segurado encaminhado para a perícia médica. Caso o paciente esteja internado, não tem condição dele ir
até o INSS e fazer essa perícia? Existe a hipótese do perito se deslocar até aonde o paciente se encontra. Isso é possível? É possível, sim. E aí a família pode solicitar? Sim, sim. Tem que haver uma documentação nesse sentido comprovando essa necessidade, né? O próprio INSS e os seus servidores estão aptos a fornecer as informações necessárias e tratar aí quando uma hipótese dessa ocorre. Isenção de imposto de renda, também tem direito? Sim, com certeza. O portador de câncer, ele tem direito à isenção do imposto de renda, dentre outras isenções aí, né? O imposto de renda é o imposto federal, né? A pessoa, quando acometida pelo câncer, deve juntar também sua documentação médica, procurar o órgão responsável, que no nosso caso é a Receita Federal, né? E requerer, preenchido um formulário e feito o requerimento, a concessão dessa isenção. O tempo médio dessa isenção é em torno de 5 anos. Então, durante 5 anos, que é o período aí do tratamento em si e depois do acompanhamento, a pessoa é beneficiada com essa isenção do imposto de renda. Muito bacana. Isenção do IPVA? Do IPVA também é passível de análise, né? A pessoa vai, da mesma forma, preparar sua documentação médica e apresentar, né, ao órgão responsável. E aí estamos falando da própria Secretaria da Fazenda Estadual, né, que vai estar processando esse pedido para ver se há ou não direito ao câncer. Perdão, a concessão da isenção, né, em razão aí do câncer. Mas pode acontecer então... Na verdade, todos esses requerimentos, quando estamos falando aí de órgãos públicos, eles estão submetidos à análise técnica, né? Preenchidos os requisitos, geralmente a regra é que se consiga um benefício, né? IPVA também? IPI também? O IPI também, né? Muitos não sabem desses direitos, é por isso que eu abordo muito, estou chamando muita atenção, alertando a família deste paciente, desta pessoa que está com essa doença. Porque, doutor, infelizmente as pessoas às vezes deixam passar. Sim. E sofre às vezes porque não tem condição financeira, psicológica, até mesmo a família fica com uma condição psicológica também muito afetada. Então esses direitos, eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro para que vocês que estão nos assistindo possam correr atrás dos seus direitos. Então o IPI também tem? Sim, da mesma forma o próprio ICMS também, dependendo da hipótese, seria passível de isenção. Da mesma forma que em relação ao IPVA, procede-se aí. Na verdade, pode-se até fazer um requerimento todos no mesmo sentido, que são impostos aí de natureza estadual, né? Se requer, provando-se a moléstia, e geralmente se tem a isenção. No mesmo sentido, IPTU. Né? Existem legislações municipais, o IPTU é um imposto municipal, que concede essa isenção. ICMS também? Sim, no mesmo sentido. Então todos esses impostos, este portador da doença de câncer tem direito. Sim. E é fácil solicitar. Sim, sim. Geralmente, junto no que diz respeito a imposto, nós tratamos aí da Secretaria da Fazenda, né, onde se faz esse requerimento e rapidamente se obtém a resposta aí do órgão, geralmente no sentido de isenção. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Bernard, Sim. nós estávamos comentando sobre os impostos, tem que requerer mesmo, o senhor estava falando como fazer. Sim, correto. O senhor explicou, mas demora. Esses setores, infelizmente, tem tanta burocracia e isso pode causar danos também a esse paciente, porque pode acontecer N coisas, né? Sim, sim, é verdade. No geral, os procedimentos em si, até porque o portador de câncer ele tem uma certa prioridade na tramitação, né? Geralmente não demora muito, mas caso exista uma demora injustificada, né, do ente público, ainda é possível até mesmo manejar uma ação judicial para que se obtenha uma resposta mais rápida, né? Mas via de regra o processo administrativo, né, nesse caso.
sendo instruído direitinho, com todos os documentos, não costuma demorar. Não é regra. Não é regra. Não, não. Tá. O senhor tocou num ponto que eu tenho até uma pergunta para lhe fazer a respeito. Uhum. Os processos, o paciente portador de câncer, ele tem prioridade Correto. na justiça. Sim, né? na tramitação processual. Explica um pouquinho sobre isso, doutor, por favor. Sim, veja bem, o legislador achou por bem priorizar o portador de câncer, o portador também de outras doenças graves, o próprio idoso, porque são pessoas que pela sua condição se encontrariam, pelo menos em tese, em situação de risco social. Então, dentro aí do sistema judiciário, do sistema processual brasileiro, para tentar compensar ou minimizar essa necessidade urgente que essas pessoas têm, se garante a tramitação privilegiada ou uma tramitação especial no decorrer do processo. Então, por exemplo, como que isso se manifesta na prática? Uma pessoa que está na situação aqui do nosso caso com câncer, ajuiza uma ação, né? Entra lá com uma ação e de qualquer natureza, provando-se a condição, ela terá direito então à tramitação especial, à tramitação privilegiada, seja numa prioridade para se agendar uma audiência, seja na prioridade para obter o comando sentencial, a sentença do magistrado. Porque quanto antes ela receber essa prestação jurisdicional, a resposta do judiciário, para ela e por tabela aí para a própria sociedade, é importante, é interessante e urgente. Então, por isso dessa prioridade. Urgente mesmo. Sim, com certeza. Então, eu fico até satisfeita em saber disso, porque eu também não sabia desse privilégio, que é necessário que tenha esse privilégio. Claro. E, infelizmente, no Brasil as coisas caminham muito lento, né? Uhum. Mas fiquei feliz com essa informação. Sim. Transporte coletivo. Sim. Ele tem direito de ir e vir de graça. Veja bem, a questão do transporte coletivo, ela envolve legislação estadual e municipal. Então, isso varia de município para município. Pode haver legislação estadual, então há diferenças. Um exemplo do estado do Mato Grosso para São Paulo, que é diferente do Espírito Santo, né? Aqui no nosso caso, existe dentro do nosso sistema de transporte urbano um cartão que a pessoa também com a sua documentação médica procura a empresa aí da nossa cidade que gestiona o sistema de trânsito, vai fazer o requerimento e ela consegue um cartão especial. Então existe também um benefício nesse sentido, justamente por causa da necessidade que a pessoa apresenta em razão aí do tratamento. Até porque aqui em entrevista com a gente, conforme eu havia dito, o doutor Pulido e a doutora Sabina, eles estavam comentando conosco que a dificuldade do paciente, às vezes, é tão grande, que às vezes eles não têm dinheiro nem para tomar um café. Sim, é verdade. Imagine para poder se locomover, às vezes, de um município para o outro, às vezes o município não deixa um carro disponível. Sim. Então, às vezes, eles passam muitas dificuldades. Então, Exato. essa ajuda do transporte seria uma ajuda, é uma ajuda muito importante. Sim, com certeza. E de maneira até complementar, aí já no âmbito federal, existe um benefício que ele é oriundo do SUS, do Sistema Único de Saúde, que nós chamamos de TFD, que seria aí para o tratamento fora do domicílio. O SUS disponibiliza uma verba, né, desde que haja justo motivo, comprovação da necessidade, para que a pessoa faça esse tratamento fora do seu município. Então, por exemplo, uma pessoa que necessita a Vitória fazer um tratamento, um acompanhamento em decorrência da sua doença, né? Se ela se encaixar nesse perfil, ela vai buscar aí o SUS para poder estar requerendo e ter direito a uma verba que seria uma espécie de auxílio, de ajuda de custo, para poder ter acesso a esse tratamento. E como que esse paciente pode solicitar? A quem e onde? Sim. Bom, primeiramente, para buscar informações, a pessoa pode buscar o CRAS do seu bairro, né? O Centro de Referência e Assistência Social, conversa-se com a assistência social e também pode-se, por exemplo, para aqueles que já estão recebendo o benefício previdenciário, buscar informações junto à própria assistência social do INSS.
né? Existem os próprios servidores também estão ali para prestar informações nesse sentido, e o telefone do SUS, né? Pesquisando ali na internet, o SUS dispõe de uma central para fornecer maiores esclarecimentos nesse sentido. E aí essa verba vem em dinheiro, é depositada em conta, tem que abrir uma conta, como que funciona? Esse Então, paciente, o que ele tem que fazer para receber esse dinheiro? Veja bem, existe a hipótese de pagamento em espécie, né? Também como a de depósito em conta, né? Vai depender muito do tipo de tratamento, do tipo de despesa, né? Tudo isso é analisado aí pelo órgão público no momento da concessão ou não desse benefício. E aí esse paciente precisa comprovar com notas fiscais ou com passagem? Sim, claro. Tudo isso é mediante comprovação documental por documentos, notas, os custos que vai ocasionar e justificar essa viagem, né? Até porque estamos falando de verba pública, né? Então existe todo aí um trâmite para que a pessoa possa utilizar essa verba e comprovar sua utilização. Então não pode jogar fora a passagem, as notinhas do café, do almoço. Exatamente. Né? Seja lá do salgado, o que for. O Sim. que consumiu, gastou, junta toda a documentação, as notinhas, tudo direitinho para provar. Exatamente. Que ele gastou. Para Até justificar esse gasto. E se não tiver esses comprovantes? Então, se não tiver, a pessoa pode não conseguir justificar ou demonstrar que necessita desse benefício, né? É cortado. Ou não, às vezes nem é concedido, né? Porque se a pessoa não conseguir provar, não conseguir demonstrar a necessidade, a própria lei já é no sentido de não conceder, né? Porque a lei concede, mas cabe ao cidadão de seu turno, né, está aí atendendo os requisitos para alcançar o benefício. Pode acontecer, doutor Bernardo, o paciente, hoje eu não tenho dinheiro e não tenho carro que o município, vamos colocar aí o município de Alegre. Uhum. Não tenho dinheiro, o município não disponibilizou um carro para me levar para fazer o tratamento, então hoje eu não vou. Amanhã a mesma coisa. E aí ele não sabe, o paciente não sabe que ele tem esse dinheiro, que o SUS pode oferecer essa quantia. Correto. Tá. E aí, quando esse paciente descobre, o SUS dá retroativo a ele? Não. Não, né? geralmente é a partir do momento do requerimento. Do requerimento. Tudo isso é devidamente comprovado, né, para que ele possa aí, acessar esse benefício. Existe uma lei ou uma portaria que dá amparo legal a este paciente? O senhor até comentou no início do programa que depende às vezes de município, de estado, mas existe uma lei federal ou uma portaria? Sim, veja bem, existem alguns dispositivos de lei espalhados, né, por todo o nosso sistema legal. Por exemplo, a lei... Vou interromper o senhor só um minutinho? Claro. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem aí. Olho a Olho, com Cida Campos. Pode concluir, doutor. Perfeito. Veja bem, então, em todo o nosso sistema legal existem sim dispositivos que tratam. A lei previdenciária traz lá alguns dispositivos que fala, por exemplo, da própria isenção da questão da carência, né? A pessoa portadora de alguma doença, como aqui no nosso caso o câncer, ela pode ser beneficiada com uma carência reduzida, uma carência diferenciada. Carência seria o tempo para acessar tal benefício, né? Porque a pessoa, por qualquer razão, ficou um tempo sem contribuir, né? Então, ela, portadora de câncer, dependendo da hipótese, ela é dispensada desse tempo de contribuição e já passa a ter direito diretamente ao benefício. Essa seria uma questão de lei federal. Existem alguns dispositivos, como o próprio a legislação que envolve o IPI, né? O IPVA, o ICMS, que são aí questões de cunho, ICMS e tudo mais, estadual, né? E portarias, leis municipais que garantem geralmente a isenção de IPTU e também a questão da garantia ao transporte urbano, né? Tudo isso regulado por lei, né? Existe aí uma legislação própria que o cidadão deverá ver aonde ele se encontra e se informar sobre, né?
existe aí as municipalidades, a própria Defensoria Pública, que é um órgão competente para estar instruindo a população nesse sentido. Lá do outro temos também algumas entidades aí da sociedade civil, como a própria FNCC, que é a Frente Nacional de Combate ao Câncer, entre outras entidades que existem, que faz um trabalho de esclarecimento e elucidação dessas questões cotidianas e que envolvem aí o portador de câncer. Por que eu insisti nessa pergunta? Porque eu quero deixar claro para vocês que isso tudo não é um presente. Isso tudo não é porque o governo é bonzinho ou porque deixa de ser, é porque nós temos direito, nós pagamos os nossos impostos. Então, você, paciente que está neste momento, passando por esse momento difícil, está com câncer, este é o seu direito. Então, não deixe de buscar. E não é uma brincadeira, é lei, e lei tem que ser cumprida. Com certeza. Não só federal, estadual, municipal, como o senhor deixou bem claro aqui. Sim. Doutor, vamos às outras perguntas, que nós estamos assim, ó, cheia de perguntas claro, aqui. Claro. No momento que um paciente, ele passou pela perícia, ele começa a receber aquele benefício. Auxílio-doença. Auxílio-doença. Correto. Só que, infelizmente, ele veio a óbito, ele faleceu. Sim, sim. Como que fica a situação da família? Uhum. Ele tem direito a receber a aposentadoria, já que está tramitando ou não? Isso é uma questão complexa, porque da própria morte surgem vários direitos, né? Primeiramente, enquanto vivo, né, do próprio paciente, o que ocorre? A pessoa requereu o auxílio-doença, fez seu agendamento, passou pela perícia médica, o benefício foi concedido, né? Não houve indeferimento, ele está em gozo do auxílio-doença. Esse auxílio-doença, dependendo da gravidade do quadro clínico da pessoa, pode ser por si só convertido em aposentadoria por invalidez, né? O código 32 lá do INSS. Pois bem, seja recebendo aposentadoria, seja recebendo auxílio-doença, na hipótese de falecimento, os dependentes, e a lei previdenciária traz lá, e o Código Civil também, quem são os dependentes? Esposo, esposa, companheiro, filhos, ascendentes, né? Colaterais, eles são os herdeiros do segurado que faleceu, e aí tem um rol ali que coloca qual dependente vem primeiro que o outro, né? Os herdeiros aí, para ter direito à pensão, por exemplo, né? Então, do falecimento do segurado pode surgir aí o direito à pensão por morte. E essa seria uma questão oriunda propriamente do direito previdenciário. Outra questão que se abre aí com o falecimento já diz mais respeito à questão de direito civil. Por quê? Essa pessoa que faleceu, ela pode ter, né, pode ter que ser aberto, em razão do seu falecimento, melhor dizendo, um inventário, que é um processo já de natureza civil, né? E aí seus herdeiros, os seus sucessores, vão mover o inventário para que se promova aí a regularização dos bens aí agora do chamado decujus, daquele que se foi, que faleceu. Lá do outro, ainda existe um outro benefício, que é o LOAS. Que é LOAS? O LOAS, BPC, o benefício de prestação continuada. Aquele que está vinculado ao INSS, ele tem direito ao auxílio-doença e os benefícios e prestações do INSS. Porém, aquele idoso, aquele que se encontra em situação de miserabilidade, de miséria, e que não está vinculado ao INSS, ele pode ter direito ao LOAS, que é um benefício então para a pessoa que, simplificando, não estaria contribuindo com o INSS. Seria uma outra pergunta que eu iria fazer. Exato. Nessa hipótese específica do LOAS, ele não dá, pela natureza do benefício, ele não daria direito à pensão por morte. Então, o beneficiário ali do LOAS veio a falecer, não haveria direito a recebimento de pensão pelos seus dependentes, né? Sem embargo, no aspecto civil continua da mesma forma. Abertura de inventário, tem uma questão também com o falecimento que pode envolver contratos, pode envolver seguros, né? Se o segurado
se o cidadão, perdão, tiver direito a algum seguro, os herdeiros podem estar requerendo seu prêmio. O próprio sistema financeiro de habitação já traz aí, em algumas hipóteses, uma cláusula resolutória, uma cláusula de quitação. Se aquele cidadão que contratou um financiamento lá da sua casa própria, né, vier a falecer, ele pode ter direito, na verdade os herdeiros podem ter direito à quitação do contrato, né? Então... Mas para isso é necessário que o herdeiro, seja a esposa ou o filho, quem for, contrate um advogado? Não. Por exemplo, em relação ao contrato, quando há o financiamento, vamos supor aqui em relação à Caixa Econômica Federal, provada o óbito, por meio do documento hábil, que seria a certidão de óbito, havendo essa cláusula inserida no contrato, o herdeiro, naturalmente, ele já vai ser beneficiado com isso daí, sem a necessidade de advogado, né? Então é bom deixar claro para vocês, queridos internautas, que leia o contrato antes de assinar, porque se essa cláusula não tiver inclusa no contrato, nada feito. Sim. Não é, doutor? É nesse sentido, correto. Então, infelizmente, essa observação aí, vocês têm que ficar assim, muito atentos. Não só os pacientes, todo mundo que vai assinar um contrato, seja o contrato da maneira que for, seja para que for. Doutor, a cirurgia de reconstrução de mama. Sim. A paciente, ela tem direito de colocar uma prótese pelo SUS? Sim, o SUS fornece esse serviço, né? É um serviço gratuito, e havendo expressa indicação médica, né? O médico responsável, a médica responsável que acompanha aquela paciente, havendo a indicação nesse sentido, ela vai passar por todos os procedimentos preparatórios para que tenha, sim, acesso a esse benefício que o SUS fornece, a esse serviço, no caso. Então quer dizer que a paciente pode colocar uma prótese mamária para ficar estilosa de novo, feliz, porque praticamente é uma parte do corpo da mulher que a mulher fica muito, muito mais sensível do que nunca, porque claro, falar do cabelo e seios já deixa muito mais debilitada. Sim, então, com certeza. Direito. Sim. Havendo indicação médica, ela vai ter, no seu devido tempo, aí, esse serviço que ele vai ser prestado. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor, o senhor estava falando também sobre seguros de vida. Sim. O paciente, às vezes, em alguns tem direito, mas quando que a família, os herdeiros, pode descobrir ou como buscar se tem direito ou não desse seguro? Quando ele paga um seguro de vida, ou esse seguro de vida está embutido em alguma coisa e a gente não sabe? Bom, as duas hipóteses são aplicáveis, né? As duas hipóteses são possíveis. Primeiramente, a hipótese, como citamos há pouco aí, do financiamento de uma casa, né, de um bem imóvel, até mesmo de um carro. Na verdade, quando há um negócio jurídico e há a celebração de um contrato, é sempre de bom grado ali o acompanhante, aqui no nosso caso da pessoa portadora de câncer, ter conhecimento do que foi celebrado e tomar, por consequência, conhecimento do contrato. Porque se há tal direito, ele vai estar expresso no contrato. Então, o seguro de vida, com o falecimento do segurado, vai discriminar ali qual é o prêmio do seguro, e a pessoa de direito, esse prêmio vai ser destinado, né? Então, havendo o contrato e havendo previsão, a regra é que se cumpra o contrato, né? Então, atenção mais uma vez. Exato. Prioridade a esse paciente. Nos estabelecimentos comerciais, bancários, eles têm prioridade, né? Sim, geralmente essa prioridade é regulamentada também por lei estadual ou municipal. Então podem haver estados e municípios em que há tal direito e outros que não, né? Por exemplo, existe aqui no nosso município de Cachoeiro de Itapemirim legislação que garante a prioridade à gestante. A gestante e idosos, naturalmente, né? O idoso tem até o estatuto próprio ali que traz esse direito, né? Mas muitos municípios
não existe nem essa legislação. Então, depende muito do município. Mas assim, vamos falar a nível de direito. No sistema brasileiro, no direito brasileiro, existe sim esse direito e em várias hipóteses, em várias partes do território nacional, ele está objetivamente regulamentado por lei, garantindo aí ao idoso, à gestante, ao portador não só de câncer, mas de doença grave, como por exemplo a cardiopatia, um problema cardíaco grave, certa prioridade no atendimento aí nos serviços que o comércio, né, que a cidade oferece. Ótimo. Quando o Estado tem rodízio de Sim, placas de carro. de veículos. De veículos. Vamos dizer que Cachoeiro, não é o caso, tá? Graças a Deus. Mas uma cidade como São Paulo, Sim. paciente de câncer, ele tem prioridade de seguir a qualquer hora, a qualquer dia, sem ter que cumprir aquele rodízio, né? Na verdade, ele tem a dispensa do rodízio. Dispensa. Exato, porque consideremos a seguinte hipótese, né? E que realmente é muito plausível, assim. O paciente, em razão de um problema de saúde qualquer, necessita fazer um deslocamento na cidade. Estamos falando de uma metrópole, né? No caso aqui São Paulo. E, em razão desse deslocamento, esse paciente necessita usar o carro que ele tem. E se cair no dia de um rodízio, ele vai deixar de ter acesso ao serviço de saúde em razão do rodízio? Então, pensando nisso, o legislador acabou aí liberando, né, o paciente da obrigatoriedade do rodízio. Óbvio que para obter isso, no mesmo sentido que conversamos aqui antes, é necessário também fazer prova da doença e um requerimento nesse sentido para ser beneficiado. Então tudo tem que solicitar. Com certeza. Até porque o Estado também não vai saber, fulano precisa, se a família não buscar... Exato, o município, o Estado, né, a União, não tem como por si só... adivinhar, né? Exato, né? Isso daí é mediante manifestação do próprio cidadão para que ele tenha acesso a esses vários direitos aí que mencionamos. A família pode solicitar ao hospital cópias integrais dos documentos que diz respeito ao atendimento, cirurgia, procedimentos e óbito. Então, veja só. Tudo que está em nome daquele paciente. Sim, isso já é uma questão que envolve um pouco do direito médico e existem na órbita aí do Conselho Federal de Medicina algumas resoluções, alguns posicionamentos, né, para ser mais exato, nesse sentido. Por exemplo, existe o direito do paciente em requerer que não conste no seu laudo médico o seu CID. O CID, Catálogo Internacional de Doenças, para que não seja identificável a moléstia. Porque, por exemplo, existe uma hipótese que também é direito do portador aqui no nosso caso de câncer, né, mas que se aplica aos portadores de moléstias graves, de várias naturezas, o laudo para afastamento do trabalho. É um direito também. Esse laudo, ele pode requerer ao médico para que narre ali sua situação clínica, mas não coloque o CID, né? É possível requerer a supressão de alguma informação ou que conste expressamente também. Na verdade, o acesso à informação nesse sentido decorre muito do próprio paciente, né? Se ele quer ou não o sigilo para sua condição médica. De outro lado, com o falecimento do paciente, da pessoa que se encontra aí adoentada, e dependendo da necessidade, é possível sim ter acesso. Vamos colocar uma hipótese que o seguro, como mencionamos aqui há pouco, se negue a pagar o prêmio. Alegue que a pessoa faleceu em razão A, e a família alega que não, que o falecimento foi em razão da doença B, né? Pode-se, por ordem judicial, por exemplo, dentro do curso do seu processo aí aplicável, né, se requerer que o juiz determine ao hospital que forneça a prova necessária para esclarecer essa situação. Então, a resposta para a sua pergunta seria depende. Depende muito da situação em que se encontra o paciente e do direito aí que ele ou a família, né, com o falecimento deste, está correndo atrás.
Tá, mas é possível. Sim, claro. É possível. Tudo é possível. Neste mundo, né, doutor? Não é? Tudo é possível. Nós estamos falando sobre todos os direitos do câncer, do paciente, portador desta doença tão triste. E o senhor atende uma instituição FNCC, correto. O que significa? A FNCC é a Frente Nacional de Combate ao Câncer, né? É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que presta um serviço assistencial, um serviço complementar no sentido de esclarecimento de direitos, fornecimento de alguns serviços à população, seja o próprio paciente portador de câncer e os seus dependentes, enfim, fornecemos aí uma série de serviços e atividades no sentido de auxiliá-lo a passar por esse percurso aí, por esse caminho tão complicado que é portar uma neoplasia, portar um câncer, né? E tudo isso de graça. Gratuitamente, com certeza. Não se cobra nada para a pessoa ter acesso à informação, ter acesso ao próprio serviço em si, né? Basta procurar uma das nossas unidades, né? Hoje a FNCC já está no estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, né? Cachoeiro de Itapemirim, Petrópolis e Itaperuna. Então qualquer pessoa que esteja aí nessas cidades ou no seu arredor pode estar procurando a unidade mais próxima para se informar, para contribuir, que como não possuímos fins lucrativos, a ajuda da própria sociedade civil é muito bem-vinda, né? Qual o telefone e o endereço? Bom, vamos lá. Vou até conferir aqui a minha cola, mas a FNCC, né, a Frente Nacional de Combate ao Câncer, está aqui em Cachoeiro de Itapemirim, na rua Coronel Borges, número 33, bairro Coronel Borges, e o telefone de contato é o 028 3517 6047. Doutor, muito obrigado, sucesso pelo belo trabalho. Obrigado. Quem quiser pode entrar em contato, porque eles estão de portas abertas para tudo, para receber ajuda e para dar ajuda. Muito obrigada. De nada. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Olho a Olho com Cida Campos.